Opa, você tá bom? Mais um vídeo hoje, Nico aqui falando. Ontem foi um dia bem especial aqui. Especial quando eu digo algo atípico acabou acontecendo. E faz parte da reflexão de hoje. E a pergunta que eu farei para você é: e se você perdesse tudo que você tem hoje? O que você faria? Como você agiria? Quais seriam os seus pensamentos? Então vou dar meu testemunho em relação ao que aconteceu no sítio ontem. Pela parte da noite, deve ser mais ou menos umas 10h30 da noite, a gente observa essa parte aqui de trás, um pouco para cima, pegando fogo numa árvore. Não me fale porquê, não me pergunte por que isso aconteceu, que a gente está no inverno, necessariamente a gente consegue explicar essas coisas que acabam acontecendo. Principalmente na região onde eu estou, que por vezes a gente vê essas queimadas. Por vezes propositais, outras vezes naturais, e acabou acontecendo aqui em casa. Enfim, o fogo extremamente elevado. E aí é lógico que a gente não sabia exatamente como que seria a ação daquele fogo, né? A gente entrou em contato com os bombeiros. E foi um momento assim bem complicado pra gente ontem. A questão é, depois de quase 2 horas da manhã de ter conseguido resolver esse processo, jogando água, conseguindo conter o fogo, a gente faz perguntas, né, sobre a vida. E aí a Renata, minha esposa, teve um sonho, né, na realidade um pesadelo, mas que acaba sendo ser revelado como um sonho que traz mais ou menos essa pergunta de tipo assim: a gente continua com os nossos bens, ou seja, quando eu digo nossos bens, é a nossa casa, né? Graças a Deus estamos bem, eu e minha família, não aconteceu mal com nenhum de nós, e também não tivemos perdas assim significativas. Mas uma reflexão que a gente faz é: ok, e se a gente perdesse tudo? O que tem? Primeiro, a pergunta mais interessante é: toda a família está bem? Graças a Deus. Tá, mas e se a casa como um todo, se tudo isso que a gente tivesse pegado fogo? Porque, cara, é muito intenso o poder do fogo. É tão rápido você ver aquele comportamento. Porque uma coisa é quando você faz uma fogueirinha de São João, outra coisa é quando você vê a sua casa possivelmente pegando fogo. É outra coisa acontecendo, sabe? E que você não tem aquele controle. É uma das coisas interessantes, porque o ser humano ele acha que ele tem controle sobre tudo, né? Até ele encontrar situações que ele depara e que ele observa que ele não tem controle de nada. E é lógico que eu já tenho essa percepção, mas eu estou falando do ser humano como um todo. Em geral, a gente tem essa observação. Se a gente tivesse perdido tudo, o que nós teríamos feito? Na realidade, essa pergunta é para você. Se isso acontecesse com você, e eu não desejo isso que aconteça para ninguém, mas essa percepção do perder o que você tem. Aí me pergunta: o que você tem? Nós, seres humanos, temos coisas, mas antes de ter, somos alguém. Somos indivíduos, somos aquelas criaturas, somos aqueles filhos que Deus permitiu com que nós estivéssemos aqui. E não é somente ser, mas é também o estar. E eu já conversei nisso em outro momento, mas quando a gente fala de ser, tipo assim, eu posso falar que eu sou Nick nessa existência, mas quando eu me tornar uma estrelinha, para onde eu vou? Eu vou continuar sendo, mas não necessariamente mais o Nick. Eu vou ser isso que eu sou como um espírito e que transcende a esse corpo material. Aqui estou como Nick durante essa existência. Eu tenho trabalhos que eu exerço. Em função desses trabalhos que eu exerço, eu realizo determinados estados. Então eu posso falar que eu estou geólogo durante um determinado período, eu estou como professor, eu estou como filósofo, e assim vai indo. São características de um estado de um ser que não somente esse aspecto qualitativo, como muitas pessoas acabam entregando, mas quando a gente observa o ter ele é totalmente secundário. Se eu aqui e minha família estamos bem, graças a Deus, o que eu observo, e que ela também observa, a gente conversou sobre isso, que se tudo tivesse sido perdido,
tudo, a gente ainda seria quem nós somos. Esse indivíduo que Deus permitiu que nós estejamos aqui. Deus permitiu que nós estejamos aqui da forma como a gente está, de acordo com todas as experiências de vida que Ele permitiu a gente ter. E o ter essa posse é passageira. Porque pode, ser lambida pelo fogo a qualquer instante. E teria para algumas pessoas, esse momento, a vida sido perdida. Por quê? Algumas pessoas atrelam seu ser com o que elas têm. É a briga moderna, né? Onde muitas pessoas elas querem ser o quê? Ser milionárias. Ser milionárias, cara. Ou serem bilionárias. Ou elas querem ser igual fulano de tal, porque aquele fulano, ele é o quê? Um milionário. Olha, tudo relacionado ao dinheiro. Esquecendo que o dinheiro, quer dizer, lembrando que o dinheiro não é algo ruim. O dinheiro é um meio, é uma ferramenta. Agora, quando a pessoa ama mais a ferramenta do que o próprio trabalho, existe uma confusão mental daquele indivíduo. Uma coisa importante também nesse processo da perda, né, quando a gente acaba perdendo o que tem. Imagina, se eu tivesse perdido tudo, eu teria que conquistar tudo novamente? Não. Eu teria que conquistar outras coisas a partir daquele momento que eu tivesse perdido. Por quê? A minha vida não seria mais a mesma. Quer dizer que ela seria ruim? Também não. Através dessas experiências que acabam surgindo, você acaba modelando o seu ser, você acaba modelando a sua vida, esse processo de viver de uma forma diferente. Então, quando uma pessoa, por exemplo, tem uma casa, e nessa casa você está cheio de coisa dentro daquela casa, e aí por vezes está tão abarrotado de coisa que a pessoa ela fica perdida. E ela não sabe que ali, de algum jeito, eu vou chamar isso de energia, tá? É como se a energia dela, aquilo que circula, aquele fluxo que circula, está tão denso que ela acaba não tendo uma vida, um processo de vida adequado. Por quê? Está tudo meio travado. É muita informação. Lembra que eu falei para você que informação é aquilo que dá uma forma interna ao ser? Se você acumula muitos bens, necessariamente materiais, ao seu entorno, é muita informação. E se tem muita informação, você sempre está precisando que organizar essas informações. Mas como existem muitas coisas materiais ao seu entorno, talvez seja muito difícil você fazer a organização daquilo. Então, aquela necessidade que todo ser humano possui de fazer uma organização mental das coisas, ou seja, que estão na sua mente, acaba sendo secundário em função das coisas materiais que estão presentes. E quando você vive um processo de perda, como eu estou falando, você acaba pensando o seguinte, cara, interessante, o que é que está ocupando espaço na minha vida, aquilo que é material e que tem que ser retirado? Na realidade, será que essa é a melhor compreensão? Será que eu não tenho que pensar na minha vida de uma forma diferente? Ou seja, por que eu tenho que tirar os excessos? Será que eu não tenho que idealizar aonde eu tenho que estar? O que você realmente, de acordo com as possibilidades que Deus permite você ter, que você tem reconhecido você como indivíduo, qual é a sua missão aqui? O que você, ao longo dos anos, você tem observado que faz bem para você e que você pode contribuir para com outra pessoa? Se isso acontece, você tem levado isso a sério? Se pensa em levar a sério, será que a pergunta ideal que você poderia fazer na sua vida, será que eu não tenho que dar um novo start, um novo começo para minha vida? Em vez de eu ficar apenas tirando nos excessos? Será que você não tem que configurar a sua vida de uma forma como realmente você acredita que seja melhor para você e para aqueles que estão ao seu entorno? E dali, através desse novo começo, você não é que você vai tirar os excessos do que você possui, você vai construir uma nova vida. E aí sim você retira tudo aquilo que realmente não faz parte e lhe subtrai esse processo de viver. Esse processo de você se organizar e se aproximar da ordem divina. Uma das reflexões que a gente fez aqui sobre perda seria isso. É um momento que, de algum jeito, ainda que tenha acontecido esse evento aqui em casa, nós, graças a Deus, Deus permitiu que pessoas maravilhosas viessem e auxiliassem a gente durante esse período, inclusive os bombeiros que aqui estiveram presentes.
Quando acontece um fenômeno desse, você sempre para pensar sobre a sua existência, sobre a sua família, ou seja, os relacionamentos que você possui, sobre as coisas que você anda fazendo, sobre a sua circunstância de vida. Saber o que você tem que melhorar, o que você tem que ajustar para que você se desenvolva melhor. Tem já alguns meses que a gente tinha falado, a gente tinha pensado sobre essa pergunta. E se eu fosse começar agora, recomeçar agora, né? Se eu perdesse tudo, o que eu faço? É uma pergunta interessante, né? E ontem, graças a Deus, conseguimos conter isso tudo, mas essa pergunta se tornou mais forte. Se você perdesse tudo hoje, o que você faria? Você começaria tudo do zero, mas com uma nova vida? Ou você tentaria reconquistar tudo aquilo que você tinha, mas que talvez não se encaixava naquilo que seja a sua vida real, naquilo que realmente se aproxima de Deus? Será que tudo que você tem materialmente representa aquilo que você deve possuir de fato? A nossa vida, a nossa existência aqui na Terra é muito breve. Muito breve. Será que a gente tem se apegado às coisas materiais mais do que às coisas do divino, de Deus? A gente tem uma preocupação muito intensa aqui em casa, a gente vem fazendo muito esse trabalho, essa preocupação, essa meditação. Ontem, com esse ocorrido, a gente só reafirma cada vez mais isso. E a minha ideia aqui é compartilhar com você esse pensamento para que você tenha essa reflexão. Será que você está feliz onde você está? Porque se você perdesse tudo que você tem hoje, você inclusive não teria mais a situação de vida atual. Então o que você faria da sua vida? Será que precisa acontecer um momento como esse para você dar algum start, para dar alguma mudança real na sua vida? Ou você vai continuar existindo da forma como você existe? A gente tem que dar uma mudada de vez em quando se a gente quer como falo assim, uma variação nas coisas que a gente realmente entende como se fosse verdade. A busca pela verdade, ela não é fácil. E isso inclui tudo aquilo que aparentemente pode ser bom ou ruim, né? Um evento como esse, na cabeça de algumas pessoas, na visão de algumas pessoas, seria uma afronta de Deus. Na nossa aqui em casa, é como se fosse um recado divino. É uma observação divina sobre os caminhos que nós devemos seguir. Se você perdesse tudo hoje, o que você faria? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir. Se você tem algo a comentar, gostaria de saber o seu comentário. E se você ainda não está inscrito no canal, caminha junto comigo nesse canal. Valeu? Até o próximo vídeo.